Alice, me encontre no coreto em exatamente 10 minutos. Alice Kingsley, quer ser minha esposa? Bom, gente, agora eu estou aqui em um local muito especial chamado Circo da Cidade. Estou ao lado desses jovens aqui que eu vou já explicar o que eles estão fazendo. Bom, o assunto hoje é um pouco sério que nós vamos falar. Hoje eu estou gravando quarta-feira, né, que é o Dia Nacional de Combate à Pedofilia, que é um assunto muito sério, que está envolvendo aí o Brasil inteiro nessa grande luta, que as pessoas hoje já falam nesse assunto, né? E é bom a gente sempre alertar sobre esses casos que todos os dias a gente assiste nos jornais, né? A gente escuta falar de casos de pedofilia, que o vizinho abusou da criança, que o padrasto abusa de enteadas, enfim, né? É um caso realmente que o Brasil já tomou conhecimento. E hoje eu estou aqui no Circo da Cidade com este grupo de teatro, que é a Júlia Mourão, né? É a coordenadora geral aqui. E ela vai falar um pouquinho pra gente o que ela está preparando para apresentar na próxima quarta-feira para você de casa. Certo, bom dia, Rejane, é um prazer estar aqui com vocês. E é um espetáculo, a gente vai promover no dia 25 de maio, o espetáculo Alice no País da Pedofilia. Até estranho esse nome, né? Mas por que não Alice no País das Maravilhas? Porque nem mesmo a história dela é tão maravilhosa assim. Né? E é um espetáculo que abrange principalmente o conteúdo da pedofilia, o tema principal, onde as pessoas falam tanto sobre este tema, mas as pessoas não conhecem na realidade o que é um pedófilo, como que ele age, o que ele faz para agradar a criança, por que a criança cai nas mãos do pedófilo, como está a situação hoje do Maranhão, a nível de Brasil. Então é uma verdadeira aula sobre este tema e assim, é uma questão muito importante que não é, nós não iremos falar somente do que acontece, mas o que fazer para não acontecer, né? Como por exemplo, prevenir, educar, tá? E principalmente pais, pedagogos, pessoas que constantemente estão com crianças no seu dia a dia, pessoas que você que é mãe, tá? Então assim, é um alerta à sociedade e a gente tem um prazer, assim, muito orgulho de dizer isso, porque é o primeiro espetáculo do Brasil que envolve este tema com aspecto enfocando tanto a questão educativa como a preventiva. Entendi. Então vai ser um espetáculo que a pessoa vai conseguir assistir e ao mesmo tempo estar ali se educando, né? Sabendo como é que a pessoa pode prevenir um caso desse que é tão sério, que é tão grave, que realmente choca as pessoas, né? Mas assim, a Júlia está fazendo um convite para vocês de casa no próximo dia 25 no Teatro Arthur Azevedo, né, na próxima quarta-feira, para você assistir este espetáculo que fala de um assunto super sério, para todo mundo ficar mesmo atento, tá? Que é Alice no País da Pedofilia. Me fala mais um pouquinho da peça. Vai envolver dança? O que mais que envolve? Isso, então vamos fazer um release aqui do que é o espetáculo. Alice do País das Maravilhas, ela fugindo da Rainha de Copas, né, que a gente tem uma parte dessa cena no filme da Alice, na história da Alice, ela fugindo da Rainha de Copas, ela cai em um país que não é o das maravilhas, e sim o da pedofilia. E lá ela é recepcionada pela boneca, que é a Maiara, que é a Camila que faz, né, uma boneca. Por que a boneca? Porque assim, o brinquedo ele está muito ligado à criança. Então assim, quando a gente vê uma campanha sobre pedofilia, sempre tem uma boneca, sempre tem um carrinho, então o brinquedo ele está muito ligado a isso. E aí ela recebe, é recepcionada, Alice, só que na verdade, infelizmente, ela cai num país, numa história que não é dela, aparentemente. E depois ela descobre que lá vivem crianças e adolescentes que foram explorados sexualmente. E ela vai descobrir o porquê que ela está lá, que eu não vou contar, porque na verdade vocês vão ter que ir para assistir, né? Mas a gente conta um pouco da história de Alice Lindel, que foi a menina de 7 anos que foi homenageada, que foi a inspiração da Alice das Maravilhas, né, Pero Levins, que todo mundo conhece a história dela. E nisso, o País da Pedofilia, ele tem o Wander, que é o personagem, um dos protagonistas, que ele é o pedófilo Prazeres, que é o controlador do País da Pedofilia. Pedófilo Prazeres, muito prazer. Controlo o país da pedofilia, afinal de contas, controlar é a minha especialidade.
E a Alice fica indignada porque ela não acredita que ela está numa história dessa e ela tenta, que ela cai na real, ela tenta achar uma solução para tirar aquelas crianças daquele país. E ela consegue. Olha, então o enredo aí já chama mesmo todo mundo. Agora, assim, para vocês fazerem, eu vou conversar aqui com o Lucas, tá lá no cantinho, né, Lucas? Para vocês, assim, vocês têm noção do papel que vocês vão estar representando ali, porque são artistas, né, lá interpretando, vocês vão estar interpretando, mas assim, vão estar, antes de tudo, passando uma mensagem. Vocês têm noção desse valor que vocês vão estar passando para o público? Pois é, Regiane. No começo, quando a Julie entregou os textos pra gente, a gente praticamente pegava como uma peça normal. Não tinha essa realidade do que está acontecendo no mundo, né? No Brasil e no nosso estado também. E daí a gente foi vivendo, a gente foi buscando informações sobre os casos de pedofilias aqui no Brasil, no Maranhão em si. E daí a gente caiu a ficha, que tipo, a cada 8 minutos uma criança é abusada. Entendeu? Isso é muito triste. Está acontecendo com pessoas que a gente conhece. Eu, depois de ter investigado sobre isso, eu vi que uma amiga minha foi abusada quando era criança. Uma professora minha da faculdade veio me dizer que ela ia sendo abusada, foi aliciada, entendeu? Então a gente vê que isso é sério, entendeu? E a gente quer alertar as autoridades, os pais de família, para ficarem cientes disso. Entendi. Então tá todo mundo aí super consciente, né, do papel que realmente vai desempenhar. E a preparação, quanto tempo para esse espetáculo? A gente está ensaiando tem uns 3 meses, fora, claro, o trabalho que cada um faz em casa, que é buscar o seu personagem, ler bastante sobre o assunto. A gente já assistiu também filmes que falam sobre isso, a gente assistiu Alice no País das Maravilhas para poder se situar, assistiu um filme que é O Lenhador, que é muito bom também, que fala sobre isso, e a gente leu muitos depoimentos, então a gente se encaixou no personagem lendo histórias de pessoas que passaram por aquilo. Por exemplo, o meu personagem, ela é uma boneca que ela conhece tudo que está acontecendo. Então eu li bastante casos para poder ter uma diversidade de situações para eu poder interpretar essas diversidades. Então tá aí, gente, é a nossa dica para o nosso público de casa. Nós estamos falando aqui de um assunto que é muito sério, para todo mundo ficar sempre muito atento, que a pedofilia está às vezes dentro da sua própria casa. Então é um assunto para a pessoa realmente denunciar. Você que é criança, não deixe ninguém tocar em você, né? O Disque 100, que é um númerozinho assim, bem fácil e que, como a promotora Márcia Maia até fala, que as próprias crianças estão denunciando. Mas, infelizmente, como ainda o Disque 100 ainda é um número que as denúncias vão para Brasília e depois chegam aqui, né, há uma grande dificuldade ainda em atuar diretamente, né? Mas assim, o Disque 100 tem funcionado sim. O Disque 100 é o número que qualquer criança, se você sabe de algum caso de crianças, e o melhor, se você foi abusada quando era criança, hoje você tem 20, 30, 40 anos, você pode recorrer ainda, entendeu? Não tem essa coisa assim, esqueci, não. Tá, e é um alerta que a gente quer assim, pedir para as mães, para os pais, que a gente sabe que tem muitos homens responsáveis, né? A gente não pode generalizar, mas ter muito cuidado com suas crianças, sabe? Acreditar na criança, que muitas vezes, por achar que o mundo da criança é uma maravilha, que a criança imagina demais, que não está acontecendo, você tem que acreditar sim, porque criança, eu sempre falo que criança ela pode aumentar, mas inventar não. Então, e fique assim, sempre em alerta quando você vê um carinho muito, muito grande com uma criança, um adulto. Eu já estou assim, de tanto eu pesquisar, de tanto eu falar, até mesmo... 2 anos pesquisando, né? 2 anos, praticamente 2 anos. Porque assim, foi dentro de uma pesquisa minha de educadora, como educadora física, que eu questionava por que algumas alunas, alguns alunos meus não gostavam de educação física, não queriam fazer atividade, era muito difícil de atividades que tinha toque, não gostava. E aí eu comecei a fazer um projeto, que eu estava participando de um curso sobre violência sexual de crianças. E assim, as características dessas crianças que não gostavam da educação física, acaba que eu caí no mundo da Alice Lindel, né, da Alice do País das Maravilhas. E aí, por que não fazer um espetáculo? Por que não prevenir? Por que não alertar? E dia 25 de maio, às 7h30 da noite.
Pode comprar antes o ingresso também, né? Isso, nós estamos vendendo na bilheteria do teatro e também na Lojas Avesso. Então, gente, fica a nossa dica aqui do programa. Dia 25, na próxima quarta-feira, a partir das 7 horas, essa linda peça chamada Alice no País da Pedofilia. Valeu pela iniciativa, viu? Parabéns. E só para resumir, como vai ser para você interpretar aí a personagem principal, né? Então, a gente não tem ideia, assim, eu pelo menos não tinha a mínima ideia dessa história por trás do País das Maravilhas, que era o suposto País das Maravilhas, que no fundo não era maravilha nenhuma. E eu pesquisei bastante sobre Alice Lindo e sobre toda essa relação dela por trás da história com o autor, com Lewis Carroll. E eu estou tentando passar isso na peça e passar toda essa indignação mesmo, que a gente não conhece esse lado da vida dela e do lado da vida de muitas crianças do nosso Brasil e do nosso estado, e que é preciso a gente estar em alerta mesmo. Seu monstro cruel, você é um lixo! Quanta agressividade, Alice! Você não sabe que eu só dou carinho, atenção que muitas vezes seus pais não dão, rejeitam? Mentira! Eles nos amam sim! Você que é um rejeitado, um doente! Pai, eu quero conversar com você. Ai, agora não, meu filho, tô tão cansado. Mãe, seu namorado passou a mão em mim. Sua mentirosa! Vou te dar uma surra pra você nunca mais falar do seu futuro padrasto. O Maranhão atualmente está sendo o segundo estado, tá? A nível de ranking brasileiro, Brasil terceiro do mundo. E são 60 mil casos por ano. Só para você ter uma... Dos que são realmente denunciados, fora os que as pessoas não denunciam, né? Que a gente não conhece. E assim, a Alice Lindel, ela tinha 7 anos e o autor dela tinha 30. E uma das frases assim que mais me marca no livro que saiu recentemente, Eu Sou Alice, que conta os bastidores da história da Alice e a vida dela, é quando ele fala assim, que ele detestava meninos porque eles virariam homens, eles iriam crescer, se tornariam homens que nem ele. Então é uma frase assim que é aterrorizante, né? Infelizmente. Mas nós podemos mudar esse cenário, então estamos aqui para tentar ajudar, né? Somos um veículo de comunicação, estamos aqui para alertar toda a população desse assunto que realmente mexe com muita gente. Então você, criança, menino, menina, adolescente, não deixe ninguém tocar em você. Qualquer coisa, pode chamar um policial, avisar, denunciar, você não pode ficar calado, tá certo? Então assim, essa é a nossa dica, dia 25 no Teatro Arthur Azevedo. Obrigada, viu gente? Sucesso para vocês.